Boa noite. Estamos aqui em mais uma live de todas as quintas-feiras. Isso aí. Boa noite para quem está chegando. Estamos aqui em mais uma live dos nossos encontros de toda quinta. Já tá virando rotina, né? Toda quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, eis que estou aqui falando com vocês. Quem for chegando, né, se puder me ajudar compartilhando essa live, mandando aviãozinho aí para as outras mães de plantão. Vão mandando aí, compartilhando com as outras mães para que mais mães possam chegar, né, e possam ter conhecimento do nosso bate-papo de hoje. Nós vamos continuar falando sobre os dilemas da maternidade, né, sobre aqueles 5 dilemas que eu apresentei no meu primeiro e-book. Nós já tivemos há 15 dias atrás, né, conversando sobre o primeiro dilema, que é o perfeccionismo, e hoje nós vamos falar de mais 2. Hoje nós vamos falar sobre medo e sobre a culpa materna. E por que é importante, né, a gente falar dos dilemas da maternidade? Porque eu entendo que quando a gente tem claro da existência desses dilemas e que de fato eles são apenas dilemas, né, e que se a gente conseguir ter um controle sobre eles, a gente conseguir driblá-los, né, vamos dizer assim, derrubar esses dilemas, que muitas vezes são crenças erradas que a gente tem a respeito da maternidade, nós conseguiremos, né, nos tornaremos mães melhores, né, mães possíveis, mães mais saudáveis, e com isso teremos filhos saudáveis e filhos com certeza mais felizes, tá? Então, por isso que eu me propus, né, a dividir com vocês esse assunto sobre tratar dos 5 dilemas da maternidade. Então, hoje nós vamos falar desses 2, tá? Que é o medo e a culpa materna. Boa noite, então, para quem tá chegando. Conto aí com o apoio de vocês para estar compartilhando essa live, mandando um aviãozinho aí para as outras mães, para que outras mães possam participar aqui com a gente. Bom, há 15 dias, então, nós iniciamos, né, a apresentação desse e-book, onde eu trato dos 5 dilemas da maternidade. Nós conversamos um pouquinho sobre o perfeccionismo, que eu entendo que é o maior dilema, né? Eu entendo que o perfeccionismo, ele é o maior de todos os dilemas e ele é o pano de fundo de todos os outros. Uma vez que eu entendo que o perfeccionismo não é bom e que além de ser impossível, né, eu me tornar uma mãe perfeita, eu vou adoecer o meu filho, né? Eu já consigo dominar e ter mais claro a existência dos outros dilemas, né? Então, para mim, o mais importante de todos, que foi o primeiro que a gente conversou há 15 dias atrás, foi o perfeccionismo, né? O quanto nós buscamos, né, essa perfeição, nos tornarmos uma mãe perfeita, que não erra, que faz tudo certo, e o quanto a gente sofre por não alcançar isso. Porque é impossível ser perfeita, né? Não existe. Uma vez que nós somos seres humanos e que só o fato de sermos humanos já nos impede de alcançar a perfeição, né? É fantasioso imaginar que como mãe seremos perfeitas, tá? Então entender isso é o primeiro passo para derrubar todos os outros dilemas. E hoje nós vamos falar então do medo e da culpa. Vamos começar então pelo medo. Quem é mãe sabe
o quanto que o medo nos persegue, né? Em todo o nosso percurso, em toda a nossa jornada materna. Toda mãe, em algum momento, ela sente medo. E esse medo, ele existe até antes da existência do bebê, né? A mãe tá ali, recebeu a notícia que tá grávida, que vai ser mamãe. Qual que é a primeira sensação que ela tem? O medo, né? Medo do parto, medo dessa gestação, medo de que algo dê errado, né? Então, antes mesmo do bebê nascer, o medo já nasceu ali. O medo já está presente ali, né? Nesse processo, né, de maternidade, nesse processo maternal aí dessa mãe. E aí o bebê nasce e o medo continua ali. Só que o medo só muda de lugar, né? Agora o medo passa a ser o medo de: será que eu vou ser uma boa mãe? Né? Será que eu vou saber educar? Será que ele vai me amar? Será que eu vou ser boa o suficiente para esse filho? Será que eu vou conseguir conduzir, fazer dessa criança ser uma pessoa de bem, um bom cidadão, uma pessoa que respeite as pessoas, uma pessoa educada? Será? Né? Então, nasce a criança e o medo continua. E esse medo, ele só vai mudando de lugar, né? Conforme a criança vai crescendo, e a gente vai percebendo a existência desse medo por toda a vida. Mas aí, eu preciso te dizer que sim, eu não vou conseguir fazer você não ter medo. Que o medo vai fazer parte. O medo faz parte da vida, inclusive, né? O medo, por si só, ele não é só ruim. O medo é bom. O medo nos protege, né? O medo faz com que nós nos protegemos, não nos coloque em risco, né? Então, o medo é bom. Mas o medo em excesso, o medo que te paralisa, o medo que te impede de ser uma mãe boa, né? O medo que te frustra, o medo que faz com que você não tenha uma relação tranquila, saudável, uma relação materna mais harmônica, né? Esse medo, sim, é um medo ruim. E esse medo a gente precisa entender o porquê que ele existe, tá? Então, o meu objetivo aqui é fazer você conviver com esse medo, né? Conviver com esse medo, tornando esse medo algo consciente, um medo consciente, um medo sem neuro. E para isso, então, eu vou propor algumas reflexões aqui juntas. Primeiro, quando eu penso, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ser capaz de educar essa criança? Né? Será que ele vai crescer saudável, forte, independente, autônomo? Porque é isso que toda mãe quer. E é isso que toda mãe busca, né, para o seu filho. E aí eu preciso te fazer você fazer a seguinte reflexão. O que cabe a mim? O que cabe a você? Né? Quantas vezes nós queremos fazer coisas, nós buscamos fazer coisas que não nos cabem. Então, é o principal objetivo para te ajudar a entender esse medo e tornar ele consciente, é você conseguir racionalizar isso. O que cabe a você? O que você, como mãe, pode fazer nessa relação com o seu filho? O que é possível que você faça? Eu quero que você entenda que vai ter coisas que você não vai conseguir fazer, que está fora do seu controle, tá? Então não adianta você querer controlar, você deixar esse medo te dominar, porque você só pode fazer o que é possível que seja feito. E isso eu tenho certeza que você faz. Isso eu tenho certeza que todos os dias quando você acorda, você dá o seu melhor, você pensa que você vai fazer o que é possível que seja feito. Tá? Então, racionalizar isso, porque existe coisas que sim vai sair do controle.
Os imprevistos, por exemplo. Quantas vezes a gente é pego de surpresa por coisas improváveis, por coisas que nós não esperávamos, né? Então, haverá dias bons e haverá dias ruins, como tudo na vida. E na nossa relação com o nosso filho não é diferente. Haverá dias que você vai acordar e que você vai conseguir colocar em prática tudo que você propôs. Haverá dias que não. Porque essa é a vida real é essa, né? Então, por exemplo, vai ter dias que você, agora a gente está no período de pandemia, tudo mais complicado, tudo muito incerto, a rotina então nem se fala, né? Tá tudo muito bagunçado, enfim. Mas vai ter dias, por exemplo, que você vai acordar e que você vai pensar, bom, hoje eu vou dar um jeito e eu vou fazer com que meu filho cumpra todas as tarefas que eu propus para ele para hoje. Então hoje eu vou sentar com ele, vou fazer a lição, depois nós vamos brincar no chão de massinha, a gente vai fazer um desenho junto, depois eu vou fazer o almoço, vou servir o almoço, depois eu vou fazer minhas tarefas, o meu trabalho, vou cuidar da minha vida profissional, enfim. Vou depois, sobrando um tempo, vou andar de bicicleta no quarteirão, vou levar ele no parquinho, enfim. Vai ter dias que isso vai dar certo, que você vai conseguir fazer. E é importante que você planeje, né? Que você tenha um objetivo, que você tenha uma proposta de rotina ali para o seu filho, né? Para a sua vida. Só que vai ter dias que você não vai conseguir. E tá tudo bem. Vai ter dias que você vai acordar e que você não vai conseguir fazer seu filho fazer lição. Vai ter dias que você não vai conseguir, por exemplo, fazer um almoço do jeito que você gostaria e você vai servir um miojo. E tá tudo bem. Tá tudo bem você servir um miojo pro seu filho naquele dia que parece que o mundo acordou de cabeça para baixo. Tá? É isso. É se livrar disso, é se livrar desse medo que te persegue, né? E deixar as coisas acontecerem da maneira que elas têm que acontecer e vão acontecer, independente do que você planeje. Independente do que você planeje para o seu filho, ele tem vontade própria. Ele pensa por ele, né? Ele já é capaz de pensar, de tomar algumas decisões e de pensar fora do que você planejou para ele. E tá tudo bem. Não tenha medo disso. Não tenha medo que isso venha acontecer. Isso só é um sinal de que você educou ele bem, que ele foi capaz de pensar, que ele foi capaz de formar sua opinião a respeito de certos assuntos, né, a respeito da vida dele. Isso é um sinal que você está no caminho certo, né? Que você educou ele de uma maneira que ele consegue pensar e refletir as coisas dele sozinho. Tá? Então percebe o quanto que não adianta a gente ficar pensando e nos paralisar por conta do medo? Porque independente do que a gente faça, algumas coisas vão sair do nosso controle e tá tudo bem. Tá tudo bem as coisas saírem do nosso controle em algum momento, porque vão sair e a gente precisa saber disso, tá? E assim, né? Pensar que equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo na vida, inclusive na relação com o nosso filho. Quando a gente busca também controlar tudo, né? Fazer tudo direitinho, fazer tudo perfeitinho, isso também não é bom para a criança. Isso também não é bom para o nosso filho. Ele precisa experimentar, entender que as coisas vão dar errado. Ele precisa também entender que ele possui uma mãe que não é perfeita, que as pessoas não são perfeitas, que as pessoas erram. Ele precisa vivenciar isso. Isso é bom, é saudável para ele também experimentar isso, experimentar essa sensação de que as coisas não vão dar certo, né? De que as coisas vão escapar pelas mãos. Isso também é saudável e faz parte da formação emocional da criança. Lembrar sempre, né? O que cabe a mim? O que eu tenho controle? O que cabe a mim é 50%. 50% cabe a mim. Os outros 50% eu deixo ir.
porque não cabe a mim. Os outros 50% entra aqui os imprevistos, né? Entra as coisas improváveis que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer e acontece, tá? E entre as outras pessoas, entre as outras relações dessa criança. Ele não tá dentro de uma bolha, né? A criança tem vida, a criança tá circulando para os outros espaços, está se relacionando com outras pessoas, inclusive com pessoas da própria família. Essa criança se relaciona com o pai, que também tem um papel importante nisso. A criança se relaciona com os avós, com os tios, primos, com os amigos. Então, todas essas pessoas são influência para moldar a sua personalidade, o seu caráter, para que ela consiga se desenvolver. Então, por mais que você faça, você não está fazendo nada sozinha, tá? 50% cabe a você, sozinho. 50%, e é muita coisa, né? 50% já é muita coisa quando isso é só você. Os outros 50% entra tudo isso que eu acabei de falar, tá? Entre as relações, as demais relações de parentalidades, né? Que aqui entra o pai, avós, tios, primas, primos, todo mundo, as relações pessoais, sociais dessa criança, né? Então, as relações dela na escola, relações dela com os amigos, tudo isso. Tudo isso tá fazendo parte, influenciando na formação dela também. Então, não é só você que é responsável por isso. E aí, uma outra coisa que a gente precisa pensar com relação ao medo, que o principal medo, além desse medo de, ai meu Deus, será que ele vai crescer saudável? Será que ele vai crescer uma criança feliz, autônoma, independente? Será que eu vou saber educar essa criança? Esse é o principal medo, né? Mas aí vem um segundo medo, que é o medo de ser ou não ser uma boa mãe. Será que eu sou uma boa mãe? Que mãe nunca se perguntou isso, né? Será que eu sou uma boa mãe? E aí, eu volto a pergunta para você. Por que você acha que você não é uma boa mãe? Você está se comparando com quem? Com que modelo de mãe você está se comparando? Que parâmetro você tem para questionar que você não seja uma boa mãe? A partir de qual modelo, né? Já parou para pensar nisso? Né? Quantas vezes a gente se pega se perguntando se é uma boa mãe, mas a gente nem tem entendimento de fato do que é ser uma boa mãe. O que é ser uma boa mãe para você? Você já se fez essa pergunta? E aí, como a gente... Podem comentar, viu, gente? Podem comentar aí, fazer perguntas, tá bom? A gente vai conversando. E quantas vezes a gente fica presa nisso, né? A gente fica presa e como a gente não tem resposta, porque não existe resposta, né? Não existe resposta para isso mesmo. Não existe um modelo de mãe. Ah, é esse modelo de mãe, então todas as mães precisam ser iguais a essa. Não, não tem. Cada mãe ela é única do seu jeito. Por quê? Porque temos filhos únicos, singulares, que possuem necessidades diferentes, tá? Então, o que é ser uma boa mãe para o meu filho, de repente, outra mãe, de repente não, tenho certeza disso, outra mãe não seria, tá? Porque ele é o meu filho, ela é a minha filha, então não existe mãe melhor do que eu para ela, porque eu sou a mãe dela, percebe? Eu sou a mãe dela, então para ela não tem outra mãe. É inimaginável ela pensar outra mãe, porque é esse modelo que ela conhece, é esse modelo que ela tem, é essa figura que ela tem, é essa figura que ela ama. E é essa figura que sou eu, que ela precisa, que ela necessita todos os dias da vida dela. Então pensar isso é algo que nos traz muito medo, e além do medo também nos traz muita insegurança, nos traz muita frustração de imaginar que a gente não está sendo uma boa mãe, né? Porque não existe
Não existe um modelo. O que existe é você, que é uma mãe e única do seu filho. E para o seu filho, que atende às necessidades dele, que são necessidades únicas, que só você é capaz de atender. Tá? E aí, por conta disso, por conta da gente ficar procurando esse modelo, ficar buscando essa boa mãe em algum lugar, né? A gente acaba fazendo duas coisas, né? Ou se aproximando, tentando, né? Ou tentando se aproximar no modelo de mãe que foi a nossa. Então eu entendo que boa mãe foi a minha mãe. Então eu busco o tempo todo me aproximar, né, de coisas, de jeito, né, de manias, né, de comportamento que eu recebi da minha mãe, porque eu entendo que aquilo é bom, que aquilo é ser uma mãe boa, tá? E eu tento reproduzir isso no meu filho. Só que eu me frustro o tempo todo porque eu não consigo. Eu não consigo ser igual minha mãe foi. Porque é impossível ser, tá? Porque você não está educando você mesmo. Você está educando o seu filho, que é bem diferente de você. Né? Então, quando a gente fica nessa busca, né, de ser igual a nossa mãe foi, a gente também se frustra. Porque, na verdade, a gente está ali tentando recuperar algo que a gente nem sabe o que é, que a gente está tentando recuperar ali. Né? E aí, ou não, ou o contrário, tá? Ou a gente vai tentar, então, imitar a nossa mãe, ou a gente vai tentar o tempo todo fugir daquela experiência que nós tivemos com a nossa mãe. Porque hoje, como adulta, a gente entende que aquilo não foi legal, que aquilo não foi bom, né? Que aquilo não vai ser bom e você não quer trazer aquilo para a relação com teu filho. Então você fica o tempo todo ali se esforçando, né? Buscando afastar aquela memória, aquela lembrança daquela relação materna que você teve com a sua mãe, porque você entende que aquilo não foi bom, né? Então você também tem medo de você acabar repetindo padrões, né? Você tem medo de acabar sendo igual à sua mãe, porque você entende que aquilo não foi bom para você. Você se frustra também, né? Porque você não consegue se encaixar ali naquela relação, porque você fica meio que patinando ali, né? Você não é a sua mãe, mas também você não é outra coisa. Você não consegue se encaixar nessa relação, você se sente perdida, né? E aí, eu quero te dizer uma coisa aqui. Autoconhecimento é tudo. Se você se encontra nessa situação de não conseguir entender qual é o seu lugar nessa relação, qual que é o seu lugar nessa relação com seu filho, né? Se você não consegue perceber qual que é o seu jeito único, né? O seu jeito exclusivo de maternar, você precisa buscar o autoconhecimento e entender o que está por trás desse medo, né? O que está por trás desse medo de ser uma mãe possível, uma mãe que não é perfeita, mas é uma mãe que atende às necessidades do seu filho, sem ficar preocupada em repetir padrões e sem ficar preocupada em copiar ninguém. É simplesmente buscar o seu jeito, tá? Buscar a sua forma. E como que você vai conseguir isso? A partir da conexão que você faz com seu filho. Se conectando verdadeiramente com seu filho, olho no olho, entendendo as necessidades dele, né? A partir desse vínculo materno, que você se coloca ali à disposição, não só de escutar, mas uma escuta aberta, uma escuta empática. Não é só a presença, sabe? Não é só estar ali de corpo físico. Isso não garante conexão, isso não garante vínculo. A mãe pode ficar o dia inteiro com o seu filho dentro de casa e não ter vínculo, e não ter conexão. Poxa, mas eu fico o dia inteiro com meu filho, mais presença do que isso, o que mais que ele quer? Estar com a criança o dia inteiro não garante conexão,
não garante vínculo afetivo. O que garante vínculo afetivo é a sua disposição de estar para o seu filho, né? De estar verdadeiramente, de você olhar as necessidades dele pela perspectiva dele, de você entender que todo comportamento dele, seja ele mínimo, é uma comunicação. Então, quando ele tá lá no quarto sozinho e ele te chama, por exemplo, para matar um pernilongo, ele não tá te chamando para matar um pernilongo. Ele tá te chamando porque ele precisa de você, porque tem algo nele que precisa ser preenchido. Medo, sabe? Medo, frustração, insegurança, várias emoções ali pode estar influenciado nesse pedido pequeno dele de você ir lá matar o pernilongo para ele. E aí você não percebe isso. Você não percebe o quanto essas pequenas coisas é um chacoalhão que ele tá te dando. Ele tá te dando a oportunidade, né? A criança, ela é generosa. Ela dá esse chacoalhão na gente, só que a gente não percebe. A gente acha isso bobeira. Precisa me chamar para ir lá matar um pernilongo? Quer chamar minha atenção. Não é isso que a gente pensa? E eu preciso te dizer que a criança é incapaz, né, de ter esse raciocínio de vou fazer isso para chamar a atenção da minha mãe. O adulto faz isso, a criança não. A criança é incapaz de fazer isso, até porque ela nem tem condições, né? Ela nem tem, cognitivamente falando, condições de racionalizar dessa forma, tá? De raciocinar dessa forma. Bom, vou parar tudo que eu tô fazendo aqui e vou chamar minha mãe porque eu quero a atenção dela, tá? A criança não faz isso. Ninguém pede comida quando tá cheio, quando tá saciado. Ninguém vai no restaurante quando tá cheio. E a mesma coisa a criança. A criança não pede atenção se ela tem isso sobrando. A criança só pede aquilo que tá faltando. É duro a gente ouvir isso, mas é a verdade. Tá? Então, tenha esse olhar pro teu filho, que só assim você vai conseguir, né, formar esse jeito único e ter a sua identidade materna. Você precisa ter uma identidade materna com seu filho, sem copiar ninguém e sem ter o medo de repetir padrões. Então, meu convite hoje é isso, é esse, né? Volte o olhar para o seu filho, mas esse olhar atento, esse olhar para os detalhes, né? Se coloca ali à disposição de observar, de ouvir. Quantas vezes a gente está ali sentada, a criança está falando, tá bom, tá, daqui a pouco eu vejo. Isso não é presença. Isso é fingir presença. Tá? Hoje é o dia do chacoalhão aqui. Então é isso, eu acho que são essas duas perguntas, né, que a gente mais se faz dentro desse dilema do medo, né, do medo materno. E as duas formas, né, da gente resolver isso é através do autoconhecimento e da aproximação verdadeira, tá? Da aproximação verdadeira e única com o nosso filho. Bom, então isso era o que eu tinha para falar dentro do dilema medo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a culpa. Eita, que esse dilema também é dos bons, hein? Que mãe não sente culpa? Me diga aí. Eu sinto culpa. Eu também sou mãe, tá, gente? Eu sinto culpa. Só que eu preciso pensar nessa culpa o tempo todo, né? Eu preciso trazer essa culpa para a realidade e não fazer dela algo fantasioso
que me manipula, me domina e me impede de ser uma mãe boa. Eu preciso entender da onde vem essa culpa, né? Por que eu tô me sentindo culpada? E aí eu vou confrontar isso. Vou pensar a respeito disso. Será que isso é real? Será que eu tenho mesmo culpa ou não tenho? Porque sim, gente. Sim, mamães. Infelizmente, em algum momento da vida do nosso filho, a gente vai sim ter culpa de alguma coisa. Tá? Eu não tô aqui para te falar que não, você não tem culpa, né? Não é nossa culpa, não é isso. Mas nem tudo é a nossa culpa. Nem tudo é a nossa culpa. E a gente precisa entender isso, né? E trazer isso para um diálogo real, né? Fazer a gente refletir sobre isso. Por que eu tô me sentindo culpada? Será que eu tenho mesmo culpa? Vamos pensar. E aí você conseguir refletir sobre isso e entender que tem coisas que não, a gente não tem culpa, tá? E toda mãe carrega isso, né? Toda mãe carrega esse sentimento de culpa até o fim da vida. Se você veio aqui achar que eu vou falar o contrário, não vou não. Toda mãe, ela vai carregar esse sentimento de culpa até o fim da vida. O que a gente precisa fazer então, tá? É conviver com isso de maneira racional, não fantasiosa, né? E conviver sem neura, tá? E não deixar isso te paralisar e te impedir de ter uma relação com seu filho, uma relação saudável, né? Uma relação tranquila, uma relação feliz, sem neura. Sem neura, tá? Esse é o objetivo. Porque a culpa, ela nasce antes do bebê. Tem gente que fala que nasce junto com o bebê. Mas eu falo que nasce até antes do bebê nascer, a culpa já tá lá. Né? Lembra do medo que eu falei, né? Que o medo, antes mesmo do bebê nascer, o medo já tá lá. A mesma coisa é a culpa. Acho que o medo e a culpa, eles andam de mãozinha dadas. O bebê nem nasceu. A mãe nem sabe ainda, né? Quando que esse bebê vai nascer, se vai ser menino, se vai ser menina. Mas o medo e a culpa já tá lá, de mãos dadas. Ai, meu Deus. Por quê? Por que eu fui engravidar agora? Meu Deus, mas vai nascer em julho. Oh, tadinho, julho é tão frio. Ó a culpa, né? Então, assim, o bebê nem nasceu e a gente já tá aí alimentando esse sentimento de culpa na nossa relação com a criança, com o filho. E aí, o bebê nasce. Só que o bebê não nasceu com aquele parto humanizado, aquele parto normal que eu tanto queria. Oh, meu Deus, eu me sinto tão culpada por isso. Por que eu não fui no Pilates? Por que eu não agachei na bola mais para ver se eu conseguia fazer esse parto normal? A culpa é minha. Não é assim? Ou não? O bebê nasceu do jeito que você queria, só que nasceu antes da hora, nasceu prematuro. A culpa é minha. Quem mandou eu comer tanto chocolate, tomar tanto café? Ficou agitado, não conseguiu segurar. Quem mandou eu fazer faxina? A culpa é minha. Percebe? E por mais que a gente fale, por mais que o médico fale, por mais que a mãe fale, a avó fale, todo mundo fale, nada tira da cabeça dessa mãe que ela não tem culpa. Percebe? E aí, o bebê nasceu da maneira talvez que você não queria que fosse, que acontecesse, mas aconteceu. Nasceu, tá bem, né? Em vez de agradecer, ficar feliz, não. A culpa tá maior. A culpa tá lá. Essa criança vai crescendo e aí essa mãe precisa voltar pro trabalho. E aí já vem a outra culpa. Meu Deus, eu preciso trabalhar. Com quem vai ficar essa criança? Mas vai ficar sem mim? Olha a culpa de novo.
Meu Deus, será que eu vou conseguir dar bons exemplos para essa criança? Será que eu vou conseguir comprar as coisas que ele me pedir, as coisas que ele quer? Nossa, como eu sou uma mãe ruim. Nossa, como eu sou culpada por eu não conseguir comprar aquele brinquedo que ele tanto quer. Olha a culpa aí de novo, né? E aí, por algum motivo, por alguma situação que você não tem controle, por alguma situação que de fato você não poderia fazer nada para mudar, você se sente culpada. E aí, no decorrer do caminho, né, acontece a separação, que é muito comum. Os pais acontece de se separar. Quem se sente culpada? A mãe. O filho adoece, de quem que é a culpa? Da mãe. O filho cai de bicicleta, rala o joelho, quebra um braço, de quem que é a culpa? Da mãe. E aí eu te pergunto, são esses motivos que te faz se sentir culpado? Se sim, seja bem-vinda, você está no lugar certo. Vamos falar sobre a culpa. Mas aí, o que a gente precisa entender sobre isso? Tudo isso que eu falei são coisas, situações que fazem a gente se sentir culpada. Mas qual dessas situações nós realmente tivemos culpa? Nenhuma. Nenhuma dessas situações a gente teve culpa. Porque lembra que eu falei antes? 50% eu tenho controle e cabe a mim. Os outros 50% eu não tenho e deixo ir. Que culpa, dentro de todas essas situações que eu coloquei aqui, realmente nós tivemos culpa? Nenhuma. Nenhuma. Percebe? As coisas acontecem. Os imprevistos acontecem. Coisas improváveis acontecem. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente faça tudo certo, pode dar errado. E não é culpa nossa. Certo? E aí, uma outra coisa muito interessante da gente pensar lembra que eu falei que o primeiro dilema que precisa ser derrubado para que todos os outros também sejam clarificados, a gente consiga ter uma compreensão maior, é entender que a culpa nada mais é do que o fruto do perfeccionismo, tá? Percebe que culpa tá ali juntinho com o perfeccionismo? Por quê? Uma vez que eu não aceito errar, uma vez que eu quero fazer tudo certo, tudo perfeito, e não faço, e não acontece, as coisas dá errado, a culpa é de quem? A culpa é minha, porque eu sou perfeita, eu preciso ser perfeita, tudo tem que estar correto, tudo tem que estar em dia, tudo tem que ser na hora, tudo tem que estar dentro do meu controle. Tá? Então a culpa nada mais é do que fruto do perfeccionismo, tá? E quando a gente entende isso, a culpa que era desse tamanho começa a diminuir. Porque a gente entende que quando eu entendo que eu não sou perfeita e que coisas vai sair do meu controle e tá tudo bem, essa culpa diminui de tamanho, tá? E é sempre lembrar dos 50% que você tem controle. 50% eu tenho controle, 50% eu não tenho. E entra aqui também na questão da culpa. Então, convido vocês a se libertar dessa posição, né, que você se coloca e a sociedade acaba reforçando isso, que é a nossa posição de culpada de tudo, né? É uma crença que foi construída, né? De que mãe é culpada por tudo de ruim que acontece, tá? Essa posição não é nossa. Esse lugar não é nosso. Se liberte desse lugar. Se liberte disso, porque isso é uma crença que foi construída. Exerça a autocompaixão, tá?
Exerça a autocompaixão naqueles momentos de que você vai errar, naqueles momentos de que você vai fazer coisas que você não gostaria de ter feito, mas que eu tenho certeza que você não fez porque você quis. E a autocompaixão é bem-vinda. A gente entender isso. Que hoje nós somos construção da nossa história. Tá? Então, se perdoe, se aceite e exerça a autocompaixão. Nós não merecemos carregar, minha gente, carregar, mamães, o mundo nas costas, como nós carregamos, e ainda a culpa de tudo de ruim que no mundo acontece. É demais. Não há saúde mental que resista. Não há mãe que fique bem diante disso. Tá? E quando você não tá bem, como que você vai exercer uma maternidade? Como que você vai educar um filho? Sendo que ele precisa o tempo todo de você. Você estando bem, você não estando. Ele não quer saber. O filho não quer saber. Tá? E isso também, ele não tem culpa. E é fundamental, então, a gente entender que mãe nenhuma, ela detém a sabedoria absoluta de como proteger perfeitamente um filho. Ninguém tem. A gente constrói isso na relação. A gente constrói isso no dia a dia. Conforme a gente vai construindo a nossa relação com o nosso filho, conforme a gente vai criando laços ali e conseguindo identificar as necessidades dele, é que nós vamos aprendendo os próximos passos. Não tem mágica. É na relação que é ali construída, né? E assim, o que você precisa entender, que você vai precisar se esforçar, isso eu tenho certeza que você já faz, né? Se esforçar, dar o seu melhor e se autoavaliar o tempo todo. Se autoavaliar o tempo todo. Será que tá certo? Será que eu fiz certo? Acho que não, então vou corrigir isso, sabe? E quando a gente faz isso, né, de se autoavaliar o tempo todo, entender que a relação materna é uma construção, que não existe fórmula mágica, de que tem dias que vai dar tudo certo, mas tem dias que não vai dar, e tá tudo bem. Isso vai trazer um certo alívio, né, e vai diminuir também a culpa. Porque a gente precisa ter a coragem de falar a verdade. Que a maternidade real, a maternidade vivida ali, por mulheres reais, por mães reais e filhos reais, ela é sim complexa, difícil e frustrante, tá? E decepcionante às vezes. Porque sim, toda mãe idealiza uma maternidade, toda mãe idealiza um filho, né? E a gente acaba se frustrando e se decepcionando. E tá tudo bem. A gente só não pode deixar isso tomar conta da nossa relação. Pensou isso? Tá, pensei, entendi, e agora? O que eu preciso fazer com isso? Seguir? Então segue, tá? Precisamos sim falar que é difícil ser mãe, que é difícil ser mãe o tempo todo e não ser cuidada, não ser olhada, tá? Não tem ninguém que chega em você e pergunta se você está precisando de ajuda, né? É só imaginar quando o bebê nasce, né? O bebê nasce, tem 20 pessoas em volta do bebê. E perto da mãe? Todo mundo perguntando, já mamou? Já trocou a fralda? Será que ele não tá com cólica? Já fez o teste do pezinho? Já levou para vacinar? E para essa mãe? Alguém perguntou alguma coisa? E é assim a vida inteira, tá? É assim a vida inteira. Ninguém olha para a mãe, só olha para o filho. E a gente precisa falar isso, né? A gente precisa, porque senão a gente vai continuar alimentando essa ideia de que mãe é onipotente, de que mãe é uma super mãe, mulher maravilha, e nós não somos. Somos reais, somos seres humanos que cansamos, né? Que decepcionamos e que precisamos sim de ajuda. Tá? Então, é nós mesmos que alimentamos isso
na sociedade. Nós mesmos que alimentamos essa crença quando não pedimos ajuda, quando não compartilhamos as tarefas com as outras pessoas, inclusive com o pai. E aí, fazendo isso todos os dias, a gente só vai alimentando essa ideia de que a mãe é super poderosa. E aí a gente adoece, e aí a gente cansa, e aí a gente se estressa. E aí a gente desenvolve quadros de ansiedade, quadros depressivos, quadros de melancolia, frustração por não realizar coisas que a gente gostaria de realizar, porque a gente acredita que precisamos ficar com o filho 24 horas em tempo integral. Sabe? Então a gente precisa ter coragem e falar a verdade. E não se sentir culpada por isso. Inclusive, né? Não dá para se sentir culpada por não ver a maternidade como um mar de rosas. Sim, às vezes a gente estamos cansada e queremos sim um momento que alguém nos pergunte se quer que eu faça algo para você? Que seja segurar o bebê no colo para você tomar um banho, por exemplo, quem tem crianças pequenas, né? A gente também precisa de colo. A gente tem sentimentos controversos na nossa relação. Sim, tem hora que a gente olha pro nosso filho e não tem pensamentos bons o tempo todo. A gente sente raiva às vezes, tá? E por quê? Porque nós somos os seres humanos e as emoções fazem parte da nossa vida. Ninguém tá o tempo todo alegre, nem o tempo todo triste. A gente tá sentindo tudo ao mesmo tempo, né? E ser mãe suga as nossas energias. E sim, nós somos impotentes, não somos onipotentes, como muitos querem impor, né? E defende e faz essa propaganda e esse marketing de que somos. Mas nós não somos. Precisamos falar sobre isso. E ter essa clareza, né? Ter essa clareza de que nós não somos onipotentes, nós não somos mulheres maravilhas, nos gera uma tranquilidade, um alívio e torna a nossa maternidade mais leve e não um peso. Né? Quando a maternidade ela funciona como um peso, ela é muito ruim para ambos os lados. Ela é ruim para a mãe, que adoece, e ela é ruim para a criança também, que adoece de tabela. Porque a criança e a mãe acaba que são uma coisa só emocionalmente. A criança depende 100% das emoções dessa mãe, para que ela cresça bem, e cresça feliz, e cresça saudável, tá? Então, é importante a gente conseguir entender dessa forma, tá? A nossa construção de identidade materna. E sim, a gente precisa se permitir a praticar outros papéis, né? De praticar coisas que são importantes para a nossa vida sem culpa. Libera a culpa. Deixa a culpa aí. Porque a culpa, sinceramente, nunca foi sua. Tá bom? Bom, na próxima quinta-feira, então, a gente vai falar sobre conciliar os papéis. Como ser uma mãe boa e ainda trabalhar, dedicar ao trabalho, ser uma boa profissional. Será que isso é possível? Claro que é. Claro que é. Tá? Então eu te convido para vir na próxima quinta-feira para a gente conversar sobre isso. Então hoje encerro aqui o nosso papo. Falei sobre os mais dois dilemas. Falei sobre o medo e sobre a culpa. Há 15 dias atrás eu falei sobre o perfeccionismo, tá? E na próxima quinta-feira eu vou falar sobre conciliar os papéis, tá? Que é o quarto dilema que te impede de se tornar uma mãe melhor e, como consequências, você ter filhos mais felizes, tá? Isso aí, Ludmila, não perca que vai ser top. Gente, alguma pergunta? Espero que vocês tenham gostado. Eu amo estar aqui, tá? No começo eu não gostava não, mas não é por não gostar de falar não, é por medo mesmo. Tinha um medo disso aqui que vocês nem imaginam, mas tô aprendendo.
Tô aprendendo porque eu acho importante a gente criar esse momento aqui de compartilhamento, de se ajudar nesse momento tão difícil, né, que a gente tá passando. E então é isso. Alguma pergunta? Por nada, quem tá me agradecendo aí, a Priscila, por nada. Eu que agradeço aí a companhia de vocês, ter ficado comigo até aqui. Não faria sentido, né, eu ficar aqui se vocês não estivessem aqui comigo. Alguma pergunta, gente? A respeito do que eu falei? Algum comentário? Às vezes você não tem pergunta, mas você quer fazer algum comentário a respeito? Parece que tem um cabelo branco aqui, gente, é isso mesmo? Nenhuma pergunta? Então é isso. Então acho que a gente encerra por hoje. Não percam então, tá? Próxima quinta-feira, às 8, nesse mesmo horário, às 8, a gente vai conversar então sobre como conciliar os papéis e ainda assim ser uma mãe boa, uma mãe feliz e ter filhos mais felizes e saudáveis. Tá bom? Ah, outra coisa, isso tudo que eu tô conversando aqui, os dilemas da maternidade, é o conteúdo do meu e-book, tá? Então, se você ainda não recebeu o meu e-book, só mandar pra mim no direct, eu quero, tá? Que eu vou estar mandando pra você. E aí você pode compartilhar com outras mães, é meu primeiro e-book que eu fiz com muito carinho e eu gostaria de compartilhar com todas, com o número de mães maior possível, tá bom? Então tá. Então é isso, vamos encerrar então. Boa noite para vocês. Obrigada para quem ficou comigo até aqui, tá bom? Beijo. Até a próxima live.